Hoje à noite eu quero falar sobre esse assunto tão difícil: infanticídio, feminicídio e outras formas de violência. Porque nós estamos vivendo no meio da criminalidade, realmente nós estamos vivendo no meio da violência. Na última semana de março, um aluno esfaqueou uma professora de idade dentro de uma sala de aula aqui na capital paulista. Nesta quarta-feira, ou seja, no dia de hoje, na cidade de Blumenau, um homem invadiu uma creche com uma machadinha e matou 4 criancinhas. Também no dia de hoje, uma mulher foi encontrada morta na sua casa, na zona norte de Ribeirão Preto, e a razão da morte foi puro espancamento. Nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Além disso, nos últimos 4 anos, 180 mil meninos e meninas sofreram violência sexual no país. Apesar do aumento estratosférico de violência contra as mulheres, contra as crianças, o atual clima político e judicial do Brasil defende o desencarceramento de criminosos e defende penas mais brandas para os criminosos. Infelizmente, os criminosos têm cada vez mais direitos, mais garantias, mais instrumentos legais para escaparem das punições, mais proteção da justiça, mais privilégios e mais impunidade. Profeticamente falando, a criminalidade só tende a aumentar e piorar no Brasil. Não só porque alguns políticos acham que roubar é direito das pessoas, mas também porque estamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Profeticamente falando, não há esperança para o que nós estamos vendo, assistindo, para o que nós estamos passando e sentindo. Só podemos nos proteger através da oração, amém, irmãos? Através da atuação efetiva dos nossos policiais, através de equipamentos de proteção e, é claro, muito cuidado ao transitar pelas ruas e quando chegamos e saímos de nossas casas. Quais são as verdadeiras causas por detrás do aumento exorbitante de crimes em nossa sociedade e, lamentavelmente, dentro dos nossos próprios lares? Todos eles são de conhecimento público e notório, mas que precisamos sempre relembrar. São 4 causas sociais que estão nos levando a essa calamidade em que vivemos. Primeira, drogas e outras substâncias químicas, demônios e outras patologias, criação e hábitos de família e, é claro, impunidade e compensação. Primeiramente, vamos falar de vícios que estão destruindo os seres humanos, vícios que estão destruindo nossas famílias, nossas casas, vícios que estão destruindo o casamento, vícios que estão destruindo o presente e o futuro de nossos filhos. A palavra de Deus diz em Romanos 13:13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Você sabia que 42% das mortes de trânsito, só aqui no estado de São Paulo, foram atribuídas ao álcool? E de cada 10 motoristas mortos, 4 estavam com teor alcoólico no sangue. E apesar dos malefícios que o álcool tem causado, os médicos ainda estão indicando o vinho etílico para o coração, e a cerveja é consumida como se fosse água pelos brasileiros. Não é à toa que a violência doméstica aumentou durante a pandemia e os isolamentos sociais. Mulheres e crianças apanhando de homens irados e descontrolados pelo álcool.
As drogas, que o atual governo gostaria de descriminalizar, provocam alterações no organismo de uma pessoa e elas se refletem em seus hábitos e comportamentos. Quanto mais avançado for o grau dessa dependência, mais intensos tendem a ser os sinais de agressividade, violência, roubos e até mesmo homicídios. Meus irmãos, só quem tem que lidar com um marido, só quem tem que lidar com uma esposa ou com um filho drogado, conhece o sofrimento que este vício promove na vida social, financeira e emocional de uma família. Também só quem já sepultou um ente querido por causa das drogas conhece o poder destruidor desse vício. Anos atrás, um pai desesperado trancou seu filho dentro de uma jaula. Ele construiu uma jaula. Ele trancou seu filho dentro de uma jaula porque ele estava condenado à morte pelos traficantes. Se ele saísse de casa, ele seria morto. E para não deixá-lo sair de casa, o pai o trancou dentro de uma jaula, como que se ele fosse um animal, porque aquele pai estava desesperado. Não havia quem o ajudasse, nem a polícia, nem assistência social, ninguém nessas horas ajuda. Infelizmente, aquele filho conseguiu fugir da jaula, e assim que ele saiu na rua, ele realmente foi morto, como ele havia sido jurado de morte pelos traficantes. O pior do vício, no entanto, não é o sofrimento que ele produz agora em vida. É triste, mas ainda não é o pior. O pior do sofrimento não está na vida do viciado e nem na vida de seus familiares, mas sim na perdição eterna que o vício causa. Não podemos nos enganar. A Bíblia deixa bem claro que nenhum viciado herdará o reino de Deus. Na época do apóstolo Paulo, qual que era o maior vício que existia no meio da sua sociedade? O maior vício de que se tinha notícia era o do álcool. E ele escreveu em 1 Coríntios 6,10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, viciados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A expressão bêbado, que Paulo usou na língua original, literalmente quer dizer intoxicado. Ele disse: nem os intoxicados. Uma pessoa que está se intoxicando de livre e espontânea vontade é uma pessoa que nunca foi salva e ela precisa se arrepender. Certa vez eu fui chamado para acalmar um marido alcoólatra que vivia agredindo fisicamente a esposa. Ao chegar na casa dele, eu apenas li para ele a passagem de Provérbios 23. Vamos ler Provérbios 23, versos 29 a 35. Ele ficou atônito ouvindo a leitura da palavra de Deus. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então esse texto está expressando a vida, a situação de uma pessoa viciada, intoxicada, como que ela é controlada pelo poder do álcool, da substância química que ela está ingerindo. E depois de ler essa passagem,
para aquele marido alcoólatra, ele criou vergonha na cara. A esposa dele me telefonou alguns dias depois e disse: pastor, desde que você veio aqui e leu o texto de Provérbios 23, meu marido não colocou mais nem uma gota de álcool na boca, pastor. Ele voltou a ser meu amigo, ele voltou a ser carinhoso, ele voltou a ser gentil, ele voltou a ser educado. O problema é que quando uma pessoa está intoxicada, ela pode se comportar de várias maneiras. A principal delas é como leão. Ela encontra coragem que ela não tinha antes. Ela encontra ousadia que ela não tinha antes. E ela não tem medo de nada, de ninguém. E realmente ela se comporta como um verdadeiro animal selvagem. Outros já se comportam como macacos, passando vergonha na família, ao mesmo tempo se desvalorizando e criando situações completamente embaraçosas. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os vícios estão destruindo os seres humanos. Enquanto há partidos e políticos em favor da legalização das drogas, os vícios estão destruindo as nossas famílias. Deus tenha misericórdia de nós e de nossos filhos, amém, irmãos? Uma segunda causa da violência e da criminalidade que nós estamos contemplando são os demônios. Os demônios estão destruindo as famílias e os demônios estão possuindo os seres humanos. Marcos 5:2 fala: e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ou seja, um homem endemoniado saiu do cemitério para se encontrar com Jesus. Assim como o álcool e as drogas não inocentam o viciado de seus crimes, os demônios também não inocentam pessoas possuídas, pois os demônios só entram na mente e no corpo dos homens com a devida permissão. E essa permissão ela é dada através de certos hábitos que escolhemos praticar, que permitimos em nossa vida. Gálatas 5:19 fala a respeito de alguns desses hábitos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E quando nós estamos vivendo na prática dessas coisas, nós estamos abrindo as portas, escancarando as portas para as influências de espíritos imundos. E esses espíritos controlam as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nos levam a praticar atos hediondos. Mas, assim como não somos inocentes, por causa do controle do álcool, das drogas, também ninguém é inocente, porque está sendo controlado por um demônio. Quais são algumas características de uma pessoa possuída por um espírito imundo? É alguém que está sempre andando próximo da morte. Psiquiatras dizem que essas pessoas, elas têm que se destruírem, elas têm que irem até o último limite para que elas possam aprender. Se elas não se destruírem, elas não aprendem. São pessoas que estão realmente endemoniadas, porque elas estão cada vez mais próximas da morte. Alguém fisicamente violento, alguém que quer resolver todos os seus problemas na base da agressão física. Alguém emocionalmente agressivo, mesmo que não seja física, mas verbalmente agressivo. E alguém que não dorme e se autoflagela. São características de uma pessoa possuída. Por essas e outras razões, muitos teólogos acreditam que Adolf Hitler foi um homem possuído por demônios, pois ele andava sempre perto da morte. Ele se arriscava o tempo todo.
Segundo, ele torturava e matava os seus desafetos com a maior facilidade, com a maior naturalidade. Ele também não sabia conversar, ele só gritava, ele só maltratava as pessoas ao seu redor. Ele também não dormia, e ele era um perfeccionista, que não permitia o erro, por mais pequeno que fosse, de outras pessoas. Não sabemos o que levou o moço de hoje, de 25 anos de idade, a atacar criancinhas inocentes, pular o muro da creche, cair do lado de dentro e começar a matar aquelas crianças. Mas eu não ficaria surpreso, meus irmãos, se descobrisse que ele havia ingerido substâncias químicas, ou que ele estivesse possuído por demônios, antes de cometer aquele crime hediondo. Você se lembra o moço de quem Jesus Cristo tirou uma legião de demônios? Não podia ser amansado por ninguém. Como ter certeza que nenhum demônio chegará perto de nós e de nossos filhos? Através da fé. A fé em Jesus Cristo protege o pai, protege a mãe, protege os filhos contra os ataques do diabo. Pedro disse: ao qual resisti firmes na fé, falando do diabo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então vícios estão destruindo os seres humanos, demônios estão destruindo os seres humanos, e o que mais? A nova educação acadêmica está destruindo as famílias. A palavra de Deus diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra de Deus promete que se nossas crianças forem bem criadas, forem bem educadas, elas não vão se desviar do caminho. Elas não vão se aventurar nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na criminalidade. Quantos acreditam na palavra de Deus? Mas é preciso que sejam criadas no caminho. O caminho de Deus é muito simples. Consiste na figura de uma autoridade, seja ela o pai, a mãe, professores dentro da sala de aula, para direcionar o caminho de uma criança. A criança precisa da figura de uma autoridade para acompanhá-la, para direcioná-la, para encaminhá-la. Mas aí nos anos 40 apareceu um tal de John Dewey para dizer que a criança pode e precisa aprender sozinha, sem a ingerência dos mais velhos, que elas deveriam ser deixadas sozinhas e por conta, nas salas de aula e dentro de casa e nas ruas. Aí apareceu um tal de Paulo Freire para dizer que a criança só precisa de seu espaço e de sua própria cultura para aprender, mas não precisa do homem, não precisa do ser humano. Aí apareceu Maria do Rosário para dizer que os pais não podem usar a disciplina corporal para educar os filhos. Isso tudo se chama construtivismo. Aonde o construtivismo tem nos levado? Um aluno esfaqueou uma professora dentro de uma sala de aula na capital paulista. Uma jovem de 28 anos de idade entrou em uma escola cristã em Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e matou 3 crianças e 3 adultos com armas de fogo. É isso que o construtivismo tem feito com as nossas crianças. É isso que acontece quando nós deixamos as crianças aprenderem sozinhas ou umas com as outras. Se Jesus voltar nos próximos meses ou nos próximos anos, como nós estamos esperando, tudo bem. Mas se ele for demorar mais 1 ou 2 décadas, precisamos fazer alguma coisa, amém, irmãos? Precisamos fazer alguma coisa para diminuir a velocidade dessa carreta da destruição. Todos os homens de bem precisam acordar antes que seja tarde demais. Vejo que certo padre disse a respeito do menino que matou a própria professora. Nós temos um vídeo, não temos? Nós estamos numa geração que só contempla a ruindade. Vocês viram a história do menino lá que matou? 13 anos que matou a professora, esfaqueou não sei quantos. Vocês viram o que é que ele assistia? O que é que ele assistia? Aí
governo de São Paulo. Olha, mas me dá uma raiva, mas me dá uma indignação. Vamos contratar agora 4.000 psicólogos profissionais para ensinar os jovens o valor da vida. O valor da vida foi tirada da escola quando vocês, infelizes, tiraram as aulas de religião. Quando vocês tiraram os crucifixos das repartições públicas em nome de Estado laico. Eu me lembro que eu entrava na escola, tinha uma cruz na parede, e a professora rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, mas hoje não se pode, porque o Estado é laico. Laico do inferno. Como é que é laico se eu sou católico, se eu sou cristão, se o Brasil é maioria católica e evangélica? Mas nós deixamos essas pestes fazer isso. Nós deixamos esses infelizes tirar. E como é que uma criança vai contemplar o amor, vai contemplar a cruz, se ela agora não tem mais? Uma aula de religião, me lembro, eu aprendi, na sexta-feira era aula de religião. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome. Quem é desse tempo, meu Deus? Vocês deviam exigir do governo do Estado, da prefeitura, do governo federal, dos senadores. Queremos de volta a aula de religião, queremos Bíblia na escola, senão nossos filhos vão matar uns aos outros. Queremos aula de religião nas escolas, senão os nossos filhos vão matar uns aos outros. A quem interessa a destruição da família tradicional, que sempre foi o pilar de qualquer sociedade saudável e duradoura? Karl Marx honestamente pregava a favor da abolição de 6 pilares da sociedade, e a família era um deles. Ele pregava a abolição da propriedade privada, da família tradicional, da individualidade, das verdades eternas, das nações e do passado. E eu lamento em dizer para você que o marxismo está vencendo na era da pós-verdade. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Os vícios estão destruindo os seres humanos, os demônios estão destruindo os seres humanos, a nova criação acadêmica está destruindo as famílias. E por último, nós começamos por este assunto, a impunidade e a compensação do crime alimentam os crimes. Eclesiastes 8:11 diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Em outras palavras, se o crime não for punido o mais rápido possível, ele irá se proliferar sobre a terra. 2 juristas assim escreveram, e eu abro aspas: a impunidade põe em risco a paz social, o bem comum, a segurança pública, as instituições públicas e particulares, a inversão dos valores do certo e do errado, dos valores éticos, cívicos e morais, causando a estagnação e o descrédito do país, criando castas acima da lei e consequente revolta dos desfavorecidos. Fecho aspas. Deus estabeleceu o governo humano, e somente o governo humano, para impedir a impunidade entre os homens. Mas se o governo humano estiver falhando, aí não há nada que eu e você possamos fazer. Romanos capítulo 13 estabelece 4 funções de um bom governo humano. Primeiro, ele tem que ser terror para as más obras, mas não para as boas obras. Cidadão de bem nunca precisaria temer o seu governo, apenas o cidadão do mal. Segunda função, deve governar para o bem das pessoas de bem, e não governar para o bem das pessoas de mal. Terceira função, deve usar a espada, que é símbolo da lei e da justiça, contra as pessoas de mal. E a quarta função, deve receber impostos, tributos de seus cidadãos. Mas quando o governo é ruim, aí eu quero que você veja o que acontece. E nós vamos terminar com isso. Provérbios 29:2.
Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Parafraseando, quando o governo é bom, o povo se alegra. Quando o governo é ruim, o povo geme. Querido Deus eterno Pai, realmente